Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Eu sou Luiz Otávio Pagliari, nós estamos aqui nos estúdios da RVC, no campus da Funvic, de Pindamonhangaba para o Brasil e o mundo. Momento de reflexão é o nosso programa e o tema de hoje é obediência. O tema do programa de hoje, momento de reflexão, é obediência. Acompanhe os nossos programas pelos nossos canais, Canal a cabo, também temos o canal no YouTube e o nosso canal no site redervc.com.br. Assim você pode participar. Se você quiser interagir também, você pode mandar a sua mensagem através do Twitter, que aparece na tela. E nós queremos agradecer já a sua companhia. O programa Momento de Reflexão é um programa que trabalha e fala sobre diversos assuntos, temas atuais e importantes para as pessoas, para as famílias e para a sociedade. E esses temas são confrontados sob a luz da palavra de Deus, com o texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da mentira, da ilusão. Sob a luz da verdade, nós falamos todos os temas que assim nós podemos compartilhar com você. E não é diferente no dia de hoje. Com o tema obediência, nós queremos fazer a leitura e compartilhar um texto da palavra de Deus que está registrado na Bíblia Sagrada, em 1 Samuel, no capítulo de número 15, versículo de número 22, que estaremos lendo e compartilhando com você agora. Diz assim a santa palavra de Deus: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. E nós queremos ressaltar aqui a parte do texto que diz assim: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Em que circunstância esse texto aconteceu? Nós estávamos falando aqui da manifestação do profeta Samuel, homem levantado por Deus, que era o responsável pela liderança do povo de Israel, o povo hebreu, e ele era juiz daquele povo e profeta daquele povo. Num determinado momento da história, aquele povo pediu que Deus lhe concedesse um rei. Como todos os povos à sua volta tinham um rei, e aquele povo também queria ter um rei. Mesmo Deus alertando através do profeta que ter um rei não era tão fácil assim, implicaria em muitas circunstâncias, implicaria em ter que bancar toda uma estrutura do rei e que seria pesado, mas mesmo assim o povo quis, e aí Deus levanta um rei, o rei Saul, primeiro rei de Israel. E o profeta Samuel foi aquele que ungiu o rei Saul a ser rei de Israel. Começou bem, mas num determinado momento, a orientação sempre vinha de Deus através do profeta, e num determinado momento de sua vida, de seu reinado, ele resolveu fazer por conta própria e desobedecer. E naquele momento, Deus fala com o profeta e usa o seu profeta, o profeta Samuel, para falar com o rei Saul, dizendo que ele tinha que obedecer, que era melhor obedecer do que sacrificar, porque se ele desobedecesse a Deus, ele teria prejuízos no seu reinado, ele teria consequências da sua desobediência no seu reinado. Então, é nesse contexto que acontece esse momento em que o profeta Samuel, que nós lemos agora, ele alerta o rei, que o rei começa a obedecer. Deus tinha dado uma ordenança para que o rei entrasse num determinado local lá e
por meio de guerra, destruísse aquele povo. E ele não, por interesses pessoais, ele acabou conservando animais e mais algumas coisas e preservou a vida do rei, que era um sanguinário, que destruía e matava crianças, inclusive as crianças hebreus, e que tinha cultos e ritos que sacrificavam crianças com o pretexto de sacrificar a Deus. Toda uma mentira. E ele desobedecendo, naquele momento, quando ele desobedece, o profeta diz: melhor é obedecer do que sacrificar. E a partir dali nós temos uma mensagem. O que aconteceu naquele momento? Quando o rei Saul desobedece a Deus. Naquele momento ele passa a ser rejeitado pelo próprio Deus. E Deus, a partir daquele momento, escolhe o futuro rei que governaria, que reinaria sobre Israel. E ali nós estamos falando do segundo rei, o rei Davi, o famoso e conhecido rei Davi, aquele que derrubou o gigante Golias, aquele que é reconhecido na história como o pequeno que derrubou o grande gigante. Davi derrotou o gigante Golias. Segundo Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem dos filhos de Jessé, de 8 filhos, um homem que andava no anonimato, cuidava das ovelhas do seu pai como um pastor, mas ficava lá isolado e esquecido. Só que tudo que ele fazia com zelo. Chegou ao ponto de, quando as suas ovelhas estavam em perigo, através da ameaça de um urso e de um leão, Davi, em circunstâncias distintas, matou o urso e matou o leão. Tamanha a responsabilidade, o zelo que ele tinha pelas suas ovelhas. E ninguém acompanhava isso, mas Deus via tudo isso de perto. E num determinado momento, o que fez Deus? Quando Saul desobedeceu a Deus, Deus rejeita o seu reinado e levanta Davi, ordena ao profeta Samuel que ele vá ao encontro de Davi e unja Davi como rei, futuro rei de Israel. Demorou sim um tempo depois de ungir a Davi até ele assumir o reinado. Por esse período ele passou por algumas provações, uma delas foi o grande desafio de derrubar o gigante. Enquanto o gigante Golias amedrontava e afrontava o exército de Deus, o exército de Israel, Davi, naquele momento em que ele aparece ali na circunstância e sai do anonimato, ele toma para si aquele afronto e ele diz: não, eu vou contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E ele derrota, Deus honra a sua fé, a sua atitude, e o gigante é derrotado e morto. E a partir dali inicia a grande ascensão de Davi, a ponto de nós reconhecermos na palavra de Deus, lá no capítulo de número, em 1 Reis, no capítulo 15, no versículo de número 5, olha o que diz a palavra do Senhor. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Quer dizer que Davi, ele teve algumas falhas na vida dele, está registrado, mas ele obedeceu a Deus, tirando aquele momento, ele se arrependeu, ele obedeceu a Deus em todos os seus momentos. Então que você possa aí fazer um momento de reflexão, enquanto nós vamos para um breve intervalo e voltamos já falando sobre obediência. Obediência. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, obediência. Tema de hoje, obediência. E uma pergunta que nós podemos fazer é: você se considera uma pessoa obediente diante de Deus?
enquanto você faz uma reflexão, vamos lembrar aquilo que nós compartilhamos no primeiro bloco deste programa. Nós falamos o texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que no resumo da síntese daquele versículo quer dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. E em cima disso nós contamos a história do rei Saul e do rei Davi. O rei Saul, levantado como primeiro rei de Israel, e que num determinado momento resolveu desobedecer a Deus. O rei Davi, aquele que estava no anonimato, não era conhecido de ninguém, mas Deus viu nele o homem segundo o coração de Deus e o levantou a rei para substituir o rei Saul, que havia sido rejeitado por Deus por desobediência. Precisamos pensar muito sobre isso, sobre obediência. E ele tinha desobedecido, aí Davi é levantado como rei sobre Israel, famoso, conhecido em toda a história, aquele que derrotou o gigante Golias. E segundo a palavra de Deus, Davi, tirando aquele incidente que ele teve em relação a Urias, a palavra de Deus diz que ele se arrependeu daquilo e durante toda a sua vida, em tudo, ele honrou e obedeceu a Deus. E você, tem obedecido a Deus? Você tem sido fiel a Deus? Nesse segundo bloco, nós queremos compartilhar mais um trecho da palavra do Senhor, que está no livro de Gênesis, nos capítulos de número 6, capítulos 6 e 7, o capítulo 6, os versículos 8 e 9, que diz assim a palavra do Senhor: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9, falando da história de um homem chamado Noé, lá no princípio, lá no tempo que antecedeu ao dilúvio. E se nós vermos no Gênesis capítulo 7, no versículo 5, diz assim: E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Através desses versículos da palavra de Deus, registrada no livro de Gênesis, relacionados a um homem chamado Noé, nós queremos compartilhar com você aquilo que é o tema central deste programa, sobre obediência. Noé, Deus, segundo a palavra de Deus, ele achou graça em Noé pelas suas atitudes. Noé era um homem justo, um homem reto e que andava com Deus. Um homem que tinha reverência e obediência a Deus. Num determinado momento, Noé, onde naquele momento a sua geração era uma geração corrupta, maldosa, que praticava a iniquidade e a injustiça de uma forma tremenda, a provocar a ira de Deus e o arrependimento de Deus de ter feito o homem, Deus toma uma decisão de enviar o dilúvio à terra, em destruir toda a terra. E naquele momento, Deus olha para aquele homem chamado Noé e vê graça nele, e vê a sua posição, e Deus resolve, através de um plano divino, manter as gerações, manter a humanidade viva através dele e de sua família. Mas para isso, Deus dá uma ordem a Noé. E o projeto era construir uma arca. E nessa arca, se Noé construísse a arca, ele entraria ele e sua família e os animais, 2 de cada espécie, para que houvesse a preservação daquilo durante os 40 dias e 40 noites que viriam chuvas torrenciais, o dilúvio sobre a terra, para acabar com todos os restantes da humanidade e dos animais, para começar tudo novo. E Noé, no meio daquela geração, no meio de tantos deboches, de tantos escarnecimentos, Noé aceita o grande desafio e obedece a Deus. E Noé começa a construir aquela arca. E a gente pode imaginar quantas brincadeiras das pessoas, quanto deboche que aquelas pessoas falavam, principalmente que até aquele momento da humanidade não havia chovido na terra, não existia chuva. Então, construindo uma chuva,
construindo uma arca, justificando que viria uma chuva, sendo que nunca choveu sobre a terra. Imagine a situação de Noé em tentar justificar perante as pessoas que debochavam de tudo isso que estava acontecendo. Mas Noé tinha um compromisso. Ele tinha um compromisso com Deus. Noé andava com Deus. E por andar com Deus, você escuta a voz de Deus. Você sabe quem é que está falando com você. E você sabe a autoridade daquele que fala com você. O Deus Todo-Poderoso. E aquele Deus Todo-Poderoso convence Noé a obedecê-lo. Porque Noé acreditava que tudo aquilo que Deus estava falando, Deus iria fazer com a humanidade. Passado muitos anos, na construção daquela arca, chegou o grande dia. A arca estava pronta e aí Deus diz: Noé, pega toda a sua família, adentra na arca com os animais e fecha e espera. E Noé obedece, entra na arca e aí quando Deus cerra a porta da arca, a partir daquele momento começa a chover, 40 dias e 40 noites. E aí tudo é destruído. Mas o que nós vemos, passado isso, Noé e a sua família é preservada. Eles foram salvos, ele e os animais. E eles, por obediência, alcançaram a graça e a promessa de Deus de continuidade. Graças a essa obediência, olha o reflexo disso, refletiu na minha vida e na sua vida. Se hoje nós estamos aqui, é pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus e também pela atitude de um homem chamado por Deus e que obedeceu a Deus, e por isso nós somos preservados e a humanidade tem chegado até os dias de hoje. Obedecer é melhor do que sacrificar. Noé obedeceu, salvou ele e sua família. E graças a ele, nós estamos aqui. Enquanto você reflete um pouquinho, faz uma breve reflexão sobre tudo isso que nós estamos falando, nós também vamos chamar mais um intervalo. Mas você fique aí, nós voltamos já já com o momento de reflexão com o tema de hoje, obediência. Faça essa reflexão. Nós voltamos já já. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão com o tema obediência. Tema de hoje, obediência. E uma pergunta que nós podemos compartilhar com você é: você se considera uma pessoa obediente diante de Deus? Enquanto você faz essa reflexão, nós queremos relembrar aquilo que nós compartilhamos no primeiro e no segundo bloco. No primeiro bloco, nós citamos a passagem de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Demos exemplo de dois reis, rei Saul, rei Davi, reis de Israel. Primeiro rei de Israel, o rei Saul, que num determinado momento resolveu andar por conta própria e desobedecer a Deus. O segundo, homem segundo o coração de Deus, estava no anonimato, e Deus levanta ele, porque era um homem segundo o coração de Deus, e este homem é colocado como o segundo rei de Israel e o mais famoso rei de Israel, aquele que derrotou o gigante e que teve alguns vacilos na sua vida, mas adotou, depois do arrependimento, obedecer a Deus durante toda a sua vida, como um exemplo para a minha vida e para a sua vida. No segundo bloco, nós demos um outro exemplo, nós citamos os textos de Gênesis capítulo 6 e capítulo 7, falando sobre um homem chamado Noé. Noé, que segundo Deus deu testemunho dele, dizendo que era um homem reto, justo e que andava com Deus. Este homem teve uma grande missão de construir uma arca durante o período do dilúvio e através da sua obediência, Deus salvou a sua vida, a sua família e todos os animais que estiveram na arca. E através dele, preservou-se toda a humanidade.
E através disso, de sua obediência, eu e você estamos aqui hoje, né? Graças a Deus, a sua misericórdia e o seu amor, e graças à obediência de um homem. E agora, nesse terceiro bloco, nós queremos compartilhar um texto da palavra de Deus, né, para refletirmos sobre a luz da palavra de Deus, para fazermos uma reflexão sobre a luz da palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 15, no versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Repetindo, Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, o Filho de Deus, Deus também, pisou na terra dos viventes e durante todo o seu ministério, grande ministério, ele num determinado momento, ele nos fala, ele nos dá um alerta, ele nos dá uma mensagem, né? Mensagem de Deus para as nossas vidas, que se nós consideramos como amigo, um relacionamento bom, saudável com Deus, nós temos que obedecer os seus mandamentos, né? Então, o que eu e você temos feito? A pergunta é: você se considera uma pessoa obediente diante de Deus? Deus está vendo todas as coisas. Deus tem falado através da sua palavra e Ele nos orienta, o manual do ser humano, que nós devemos obedecer. Tem regras, tem princípios, tem valores, tem atitudes que eu e você precisamos fazer. É o manual do ser humano. Se você não respeitar isso, tem consequências. Lei da semeadura: o que planta é inevitável, terá que colher. Se plantares coisas boas, colherá coisas boas, mas se plantar coisas ruins, colherá dessabores e coisas ruins lá no final. Pode ser no meio ou no final da sua vida. E a palavra de Deus nos ajuda a fazermos uma reflexão sobre as nossas atitudes. O profeta Samuel registra lá sob inspiração de Deus, dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar. Precisamos obedecer a palavra de Deus, precisamos obedecer os mandamentos de Deus, precisamos ser fiéis, leais, obedientes, os filhos aos pais, os funcionários aos líderes, aos seus líderes, e assim sucessivamente, obedecer às leis, às regras, desde que elas estejam, lógico, em harmonia com a palavra de Deus. Se vier uma lei que é contra a palavra de Deus, sim, não deve obedecer. Se você, principalmente você que teme a Deus, respeita a Deus e serve a Deus, mas se você serve a Deus e tem leis que não são contrárias à palavra de Deus, você deve obedecer. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer tem consequências boas. Quando você não obedece, tem consequências trágicas. Lembramos, Noé, por obedecer, salvou a vida dele e a vida da sua família. A sua atitude, em especial dos pais, dos líderes, né? Dos líderes de suas famílias, nós chamamos de sacerdotes do lar, é muito importante, porque a sua atitude vai refletir na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, em toda a família. Por isso, o que você tem feito? Ah, mas eu não sei o que fazer, eu não conheço a palavra de Deus. Então conheça a palavra de Deus, porque se você conhecer a palavra de Deus, você pode acertar e obedecer. Ah, mas e se eu não conheço? Se você não conhecer, você também passará pelo mesmo crivo de Deus. Deus é um Deus justo. Você conhecendo ou não conhecendo, você será responsável pelas suas atitudes e terá consequências. E Jesus disse, no capítulo 15 de João, no versículo 14, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus diz que Ele já não chama mais a gente de servo, mas nos chama de amigo. Jesus quer ter interação, Deus quer interagir com você, mas para isso é necessário você entregar a sua vida a Jesus, confiar nele, para que Ele faça tudo na tua vida. Por isso, seja uma pessoa obediente,
obediente a Deus, fiel a Deus, leal a Deus, para que você desfrute do melhor desta terra e quando findar a sua missão aqui, você possa adentrar pelas portas na morada celestial e morar com Deus por toda a eternidade. Por isso eu quero orar com você. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu oro por aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, compartilhando esse programa, pedindo, Senhor, que o Senhor abra os olhos, o entendimento, a visão, Senhor, espiritual, os ouvidos espirituais, para eles compreenderem que é necessário obedecer a Deus para ter relacionamento com Deus e para desfrutar da paz com Deus e paz com os homens. Por isso, Senhor, que eles possam abrir a porta dos seus corações para receber a Jesus como Filho de Deus, como Salvador, e o Espírito Santo, aquele que vai guiar sob a luz da palavra todos os dias de suas vidas para uma vida abençoada com Deus. Assim eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Quero te agradecer por mais este programa, por mais esta companhia. Te aguardamos no próximo programa Momento de Reflexão. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.